amados irmãos. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por essa salvação imerecida, por essa presença imerecida, por esse consolo, pela essa esperança, pela vida eterna imerecida. Merecedores somente pelo ato pleno do Senhor mesmo, nosso Senhor Salvador Jesus. O Teu Espírito que foi mandado para nos ensinar, fazer lembrar, para testemunhar, para nos guiar a toda a verdade, para glorificar a Cristo, opere nessa noite, em teu coração, à noite no coração dos nossos irmãos. Oramos desde já pela cirurgia da Thaís, na segunda-feira. Tua filha, Senhor, teus servos, que a tua mão poderosa continue sobre eles, continue sobre aqueles que estão afastados, continue sobre aqueles que estão doentes, espirituais e físicos, continue sobre nós. Precisamos tanto de ti, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Amados irmãos, a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus também diz que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz, nós sendo ainda pecadores. A palavra de Deus também diz que o amor de Cristo nos constrange. Pensando assim, morreu por todos, logo todos morreram. A palavra de Deus também diz, Judas 21, diz, guardai-vos no amor de Deus. Amados irmãos, nós precisamos conhecer o amor de Deus. Nós conhecemos o amor de Deus em Cristo Jesus e precisamos continuar crescendo, conhecendo o amor de Deus por nós. 2 Pedro 3,18 diz, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando para aqueles que são salvos, são santos, são aqueles que estavam dispersos, são aqueles irmãos eleitos pela graça de Deus. Então nós temos algo muito mais que Deus quer nos revelar, a preciosidade de Jesus Cristo e a preciosidade do coração de Jesus Cristo. Não tenha dúvida nenhuma que coração inquieto, coração atribulado, e muitas vezes desanimado, amados irmãos, é fruto de nós não conhecermos o amor de Deus e o amor que está em Jesus Cristo. Se você pegar o Evangelho de João, do capítulo 1 até o capítulo 7, que você vai ler, ele vai falar sobre a vida. A vida quem deu é Jesus Cristo. Ele é a nossa vida. Quando você pegar o capítulo 8 até o 12, vai falar da luz, que é a iluminação. É a revelação crescente do amor de Deus e de Jesus Cristo. Mas quando você pega do capítulo 13 até o 21, amados irmãos, vai falar do amor. E você vê no final do capítulo 21, qual é a pergunta que Jesus faz para Pedro? Tu me amas? Amados irmãos, o nosso amor a Deus, ele é resultante do nosso conhecimento do amor de Deus por nós. Quanto mais nós conhecemos o amor de Deus por nós, quão pecadores nós éramos, e Jesus morreu por nós na cruz, e quão pecadores ainda nós somos, e Jesus intercede por mim, por você, e cuida de mim e de você, é porque nós precisamos conhecer o coração de Jesus. Quando você pega o Evangelho de João, no final, você vai ter a maior passagem, o maior sermão de Jesus para os seus discípulos, do capítulo 13 até o capítulo 18, mesmo 17, você tem o maior sermão de Jesus, e esse sermão é para os seus discípulos. E quem são os seus discípulos? Amados irmãos, os seus discípulos são como eu e você. Os seus discípulos são vacilantes, muitas vezes negamos a Jesus pela nossa incredulidade. Seus discípulos, aqueles que viram as costas para Jesus,
Seus discípulos, aqueles que muitas vezes se afastam de Jesus, quantos estão afastados de Jesus? E muitas vezes você está aqui presente, mas seu coração está afastado de Jesus. Porque Jesus não é o centro, nem a circunferência da nossa vida. Então Jesus, sabendo tudo isso, eles andaram 3 anos e meio com Jesus. Jesus conhecia eles muito bem. E Ele conhece você muito bem. Salmo 139, você lê em casa. Mas, meu amado irmão, será que nós conhecemos o nosso Senhor? Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por quê? Deus tem muito mais para nós do que a gente imagina. É como se nós tivéssemos um manancial de águas vivas e nós ficamos acostumados com uma poça. Deus é um manancial da água viva, onde nós podemos beber copiosamente da sua presença, da sua comunhão, da sua esperança, do seu amor, do seu consolo, do seu encorajamento nesse caminhar. Jesus sabia que aqueles discípulos, quando Jesus falou que ia embora para o céu, aqueles discípulos iam ficar perturbados, e ficaram. Aqueles discípulos, muitos deles se afastaram de Jesus. Aqueles discípulos, na hora da morte de Jesus, quando Jesus foi preso, amados irmãos, todos eles foram embora. Só ficou Pedro do lado de fora, negando a Jesus. E ficou João do lado de dentro, no pátio. Mas os outros, Jesus sabia disso. Jesus sabe a fragilidade minha e sua. Jesus sabe o que é padecer dores, o que é ser tentado pelo pecado. Jesus sabe o que é ser traído. Jesus sabe o que é ser abandonado. Jesus sabe quando as pessoas não creem nele. Jesus sabe de tudo isso. E Jesus olha para aqueles seus discípulos, um traindo, o outro dizendo: ó, Senhor, quer que eu mande fogo do céu, vamos acabar com eles. João. E todos eles negaram a Jesus, não foi só Pedro, menos João. Jesus conhece todas essas coisas. Então Jesus vai fazer o quê? No final, ali da última Páscoa, Ele vai fazer um discurso para aqueles amados discípulos. E são amados. Por isso que nós não entendemos o coração de Deus. Nós fugimos dele e Ele nos ama. Nós desviamos dele e Ele continua nos amando. Nós negamos Ele e Ele continua nos amando. Nós muitas vezes não cremos nele, mas o amor de Deus é imutável por nós. Porque no amor de Deus está o seu Filho. Você entendeu, meus irmãos, que circunstância é essa que Jesus estava diante daqueles discípulos? E Jesus fala para aqueles discípulos no capítulo 13, que nós vamos ver uma visão panorâmica desses capítulos. No capítulo 13, ele está ali para comemorar a Páscoa. E o que Jesus diz para ele, irmãos? 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Qual a sua hora, irmãos? A hora da cruz. Ele sabia, ele veio para isso. Por isso você vê, amados irmãos, o cuidado de Deus por mim e por você lá no céu, e antes de ir para o céu e depois. O cuidado, o amor de Cristo por mim e por você não mudou. Ele vai dizer: eu amei eles até o fim. Que fim? Eternidade. A eternidade não tem fim. Ele nos amou. Em sua natureza humana, agora na glória, Ele jamais abandonou eu e você. Nós vamos ver isso. Todos, amados irmãos, estamos debaixo das mãos poderosas e amorosas de Deus. Todos nós. Jesus olha para os judeus que negaram a Ele e Ele diz assim: eu queria
vocês que matam os profetas. E mataram mesmo. Isaías foi morto, Jeremias foi morto, pelo próprio povo. Ele dizia: eu queria cuidar de vocês como uma galinha cuida dos seus pintainhos. Você já viu a galinha cuidando dos seus pintainhos, irmãos? Qualquer coisa que aconteça, ela dá um berro, todos eles entram embaixo da asa, você não vê mais os pintinhos. E sabe o que Jesus diz para mim e para você em Colossenses 3:3, diz assim: a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Meus braços amorosos de Deus. Eu preciso conhecer o amor de Jesus para mim. Nós precisamos conhecer. Porque nós enfrentamos grandes lutas interiores e exteriores. Vivendo num mundo que jaz no maligno. Temos lutas interiores, pessoais, exteriores. Temos lutas familiares. Temos lutas dentro da Assembleia. Temos lutas no mundo. Mas, meu amado irmão, o amor de Deus nunca vai abandonar eu e você. Seja a circunstância que for. Por isso ele chama os seus discípulos, ele diz para os seus discípulos: amados irmãos, está na hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus. Como é que ele amou eu e você? Ele se encarnou. Ele viveu 30 anos sendo provado e aprovado. E com 30 anos, Mateus 17, Deus vai dizer: este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer, mas o céu se abriu. Isso quer dizer que o céu estava fechado. E o céu continua aberto. Por quê? Porque o céu está no céu. Aquele que desceu do céu está no céu. E Jesus passou esse período todo de 3 anos e meio com seus discípulos. Vendo suas fragilidades, suas dificuldades, sua incredulidade, suas rebeldias, a sua ira, e vendo em todos os aspectos, Jesus conviveu com eles. E Jesus deu a vida por eles e por mim e por você. E ele vai dizer: tendo amado os seus. Por que são os seus? Porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo. A Bíblia diz: ninguém vai a Deus, seu Pai. Ninguém vem a mim, a Jesus, seu Pai não enviar. Ele que me chamou, Ele que me atraiu, Ele que me buscou, Ele que me abraçou naquela cruz, é Ele que me salvou, e Ele que continua me salvando do poder do pecado. Enquanto nós somos peregrinos nesse mundo perdido que jaz no maligno. Ele sabia disso, irmãos. Então ele faz um discurso grande para os seus discípulos, que é para mim, para você, para a igreja. Ele vai dizer no versículo capítulo 17: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eu também não sou. Eu vivi aqui. Eu sei o que é o mundo. Eu sei quais as dificuldades, eu sei como que as pressões, eu sei como o maligno ataca, e me atacou e continua me atacando. Como é que eu sei tudo isso? Eu sei que a fragilidade humana, eu sei que tem dor, eu sei que é sangrar, eu sei tudo isso. E ele diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, que permaneciam aqui, amou-os até o fim. Amados irmãos, esse fim aqui é a eternidade. E quando você pega Judas capítulo 1, diz assim: Deus nos chamou, é Ele que nos chama, é Ele que nos guarda, é Ele que nos ama. Você está entendendo? É Ele que me chamou. É Ele que guarda. Ele é responsável pelo que Ele nos chamou. E Ele faz isso pelo seu grande amor que Ele tem por mim e por você.
o grandioso amor do coração do nosso Senhor expresso aqui na terra. Mas não começou aqui na terra. O amor de Jesus, o amor de Deus, começou no céu, na eternidade, antes da fundação de tudo. E veio se concretizar aqui na terra. E o amor de Deus continua lá no céu. Esse amor imutável, imperecível, esse amor que muitas vezes nós não conhecemos. O próprio Paulo orou aquela segunda oração para a igreja de Éfeso, dizendo: ó, que Cristo habite ricamente nos vossos corações, através do Espírito Santo, para que vocês possam juntamente, está vendo que é o corpo de Cristo, juntamente com todos os santos, compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus, que excede todo o nosso entendimento. Nós nunca nesse mundo nós vamos conhecer o amor de Deus por completo, nós teremos a eternidade para conhecer o amor de Deus. Mas enquanto nós vivemos aqui, nós somos buscados pelo amor de Deus, nós somos guardados pelo amor de Deus, nós somos encorajados pelo amor de Deus, nós somos curados pelo amor de Deus, nós somos libertos pelo amor de Deus. É o coração de Jesus. Isso é essa oração que Jesus faz. É uma oração de serviço. A igreja lavando os pés de outros irmãos, cada um lavando os pés do outro. Não vou entrar nesse assunto, nós vamos deixar por menor outro dia. Mas preste bem atenção. Jesus estava mostrando que aquele que é o Senhor da vida, que é o Deus Todo-Poderoso, é o soberano, Ele tira a sua roupa, coloca uma roupa de servo, coloca uma toalha no ombro, Ele se ajoelha e lava os pés dos seus discípulos. Está entendendo? E Ele diz assim para os seus discípulos: vocês façam a mesma coisa. Como nós temos dificuldade de lavar os pés dos nossos irmãos? Porque nós achamos que nossos pés não estão sujos. Claro que estão. Depois de tudo isso, amados irmãos, Ele diz que alguém ia negar e tudo, e dizer: não vou negar. Aqui no final, ele diz: Pedro diz: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Porque darei a própria vida. Respondeu Jesus para ele: darás a tua vida por mim? Em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Pedro conhecia pouco do amor de Cristo. Ele achava que o amor dele por Jesus era o suficiente. Não é. O nosso amor a Cristo, ele deve ser reflexo do amor de Deus por nós. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, porque está falando do amor ágape, é o amor perfeito de Deus. Diante dessa circunstância toda aqui, amados irmãos, Jesus imediatamente já fala uma coisa para eles ficaram perturbados. Imagina dizer: você vai me negar. Em outros textos, outros disseram assim: nós não vamos negar de jeito nenhum, mas todos eles negaram. E nessa circunstância, amados irmãos, onde Jesus diz: olha, eu estou aqui, mas eu já vou partir. 3 anos e meio andando com Jesus. 3 anos e meio, irmãos. E de repente Jesus diz assim: eu vou embora. Mas antes ele diz: eu vou para a cruz. E eles não entendiam isso. Mateus 16, Jesus diz: eu vou para Jerusalém e vou morrer. Pedro chama ele de lado e fala: não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. Tenha compaixão no Senhor e de nós. E Jesus diz para ele: arreda-te de mim, Satanás, você não pensa das coisas de Deus, você pensa das coisas dos homens. As coisas dos homens é um Cristo sem cruz, é uma graça barata. A graça de Deus é cara, custou a vida do Filho de Deus. Você está entendendo? Diante de tudo
Muitas vezes nós falamos assim, Jesus está demorando. E é mesmo. O anseio do nosso coração que Jesus vem. E Jesus diz para mim assim, não se turbe, não fique aflito o vosso coração. Deus coloca aqui nesse capítulo 14 a trindade que nós vamos estudar. Olha o que ele diz aqui. Crede em Deus. Crede também em mim, Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se você continuar no texto, vai dizer o Espírito Santo. Eu mandarei um outro Consolador. A trindade aqui. E amados irmãos, ele está dizendo assim, vocês precisam crer. Os corações aflitos, temorosos, sentindo-se desamparados, porque eu vou. Vocês precisam crer. Vocês precisam crer que eu amo vocês e eu amo até o fim. Vocês precisam crer que eu preciso ir para a cruz. E depois da cruz, eu preciso ir para meu Pai, para que um dia vocês também estejam lá comigo para sempre. Eles não entendiam isso. Nem nós muitas vezes entendemos a grandiosidade do amor de Deus por nós. E ele faz essa colocação. Há muitas moradas no céu. Se assim não fora, vou-lo teria dito, porque vou preparar-vos um lugar. Eu teria dito, pois vou preparar um lugar. Mas irmãos, que lugar que Jesus preparou para mim e para você? O céu. É lá no céu. É na cruz. Não haveria céu para mim e para você sem cruz. Por isso ele diz, vou preparar um lugar. E logo ali, já Jesus estava preparando, amados irmãos. E lá atrás, no capítulo 12, ele diz assim, olha, se o grão de trigo cair em terra e não morrer, não pode dar fruto. Quem é o grão de trigo? O nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele continua o texto, vai dizer, olha, o príncipe do mundo está aqui. Ele já está sendo julgado. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E ele atraiu. Ele atraiu eu e você da terra para o céu. O caminho do céu, Jesus diz para esses discípulos aqui no versículo 6 do 14, ele diz assim, eu sou o caminho, é o caminho da cruz. Eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele diz aqui, meus irmãos, se assim não for ali, e quando eu for, graças a Deus ele já foi. O nosso coração anseia que ele volte. Porque essas promessas vão ser todas cumpridas. Uma boa parte dessas promessas já foram cumpridas. Jesus foi até a cruz, Jesus morreu, ressuscitou e foi entronizado da direita de Deus Pai e tendo outra missão do sumo sacerdote. Imagina que eles pensaram, nós vamos ficar sozinhos nesse mundo. É o que eu e você pensamos na nossa dor, na nossa tristeza, nas nossas noites escuras da nossa alma. Eu estou sozinho. E Jesus queria deixar bem claro para eles que no coração de Jesus nunca eles estariam sozinhos. Nunca. Você vê, amados irmãos, Mateus 28, no final, o que ele diz? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele deixou promessa para mim e para você, irmãos. O amor de Cristo, desde a sua encarnação, na eternidade, sua encarnação, a sua cruz, sua morte e ressurreição, a eternização, não mudou. Não mudou. Romanos diz assim, quem nos separará do amor de Deus? Alguma coisa pode nos separar? Ninguém, nem nada pode separar. Porque o amor de Deus está no seu Filho e nós estamos em união com o
seu Filho. Ele nos ama por causa do seu Filho. E no seu Filho nós somos filhos de Deus, amados por Deus. Não pode separar. E ele faz essa colocação aqui de comunhão celestial com Cristo, no caminho do capítulo 14. Ele diz assim: olha, quando eu for preparar lugar, voltarei. Mas, irmão, preparar lugar, sabe o que ele diz? Sabe o que está isso? João capítulo 19, quando ele diz: tudo está consumado, tudo está preparado, tudo está feito. Deus prepara o lugar meu e seu através da morte do seu Filho naquela cruz. É o Evangelho da graça de Deus. É o Evangelho da salvação. É o Evangelho da libertação. É o Evangelho da esperança. É o Evangelho da graça. É o Evangelho de Deus. Está em Cristo Jesus, o seu Filho. E ele diz assim: que maravilha. Voltarei. Imagina ele falando para os discípulos, 3 anos e meio ali com eles, vacilantes, toda aquela coisa toda. Ele falou: olha, eu vou voltar. E ele diz assim: eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Por quê, amados irmãos? João 17 diz assim: Pai, estes foram os filhos que o Senhor me deu. Você está entendendo? Jesus vai chamar eu e você de servos, amigos e filhos de Deus. E Hebreus 2 vai dizer: eu não tenho vergonha de chamar ele de irmãos. O amor de Deus. Amados irmãos, você está se sentindo um pouquinho um ET? Você está no mundo, mas não é do mundo. E ele diz assim: para que onde eu estou estejais vós também. Olha, mas Jesus não estava ainda lá. Mas Jesus está plenamente no Pai, e o Pai em Jesus Cristo. E não tenha dúvida nenhuma que Jesus ia cumprir o que ele disse que ia fazer. Ele tinha plena convicção que ele ia morrer naquela cruz e ressuscitar e estará sentado à direita de Deus Pai. Se você for assentado à direita de Deus Pai, você vê 4 vezes em Hebreus. Estude lá, e você vai ver. E diz assim: estejais vós também. E ele diz: e vós sabei o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho. É o caminho da cruz. Eu sou a verdade, ou sou a realidade de Deus. E eu sou a vida que vocês vão ganhar através da minha morte na cruz. E vocês vão ser reconciliados com Deus. Vão chegar até Deus através da minha reconciliação, através do meu sangue derramado naquela cruz. Amados irmãos, e Jesus no céu? O que ele está fazendo? Ele deixou de amar você? Porque você teve os seus descaminhos, você afastou, você pecou, Deus deixou de amar você? Absolutamente não. Deus continua convidando, chamando, cuidando, guiando, consolando, libertando, curando, transformando. Ele é o nosso mediador. Jesus é o mediador entre homens e Deus, quando nós estávamos no pecado. E Jesus é o único mediador entre o Filho de Deus e Deus. Agora ele é o sumo sacerdote, intercedendo por mim e por você. Ele está nos conduzindo, ajudando a chegar com maior confiança ao trono da graça de Deus. Deus anseia que os seus filhos cheguem lá. Se você ler o Peregrino, você deve ler. Porque vai falar da história minha e sua, das dificuldades minhas e suas, das dúvidas, dos enganos,
dos descaminhos. Mas ele chega lá, porque ele é um filho de Deus. Deus ajustando, Deus vai perdoando, os pecados vão sendo arrependidos, confessando, Deus vai ajustando a nossa vida à vida celestial. Ele é nosso Salvador e Ele é nosso sumo sacerdote, irmãos. Por isso, em Hebreus 3, ele faz essa colocação aqui para aqueles irmãos que estavam desanimados. Ele faz essa colocação. Por isso, santos irmãos, o que somos? Santos, separados, irmãos. Porque nós temos o irmão mais velho, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por causa dele, nós somos irmãos dele. Porque nós somos filhos de Deus. Ele é filho de Deus. E nós agora somos filhos de Deus. Porque Deus se encarnou e buscou eu e você. E nos fez filhos de Deus através do Filho. E agora somos chamados filhos de Deus. Porque a natureza divina está em nós. Ele nos selou com o Espírito Santo. E ele diz assim, que participais da vocação celestial. Qual a nossa vocação, irmãos? Celestial. Para onde que nós estamos indo? Celestial. Por que você trabalha? Por que você estuda? Para quê? Oswaldo, eu quero ter uma vida melhor. Está tudo certo, mas se isso não estiver dentro do foco de uma vida celestial, está enganado. Quando eu fiz uma prova em Jumerim, eu colocava dentro de Deus, Senhor, se for para ir lá, se não for para agradecer o seu nome e alguém conhecer a Cristo lá, então não vou. E Deus nos colocou lá. E nós trabalhamos lá, ou não seria, quanto tempo? Trabalhamos com quem? Com os homossexuais, as prostitutas. Pela graça de Deus, não são pessoas diferentes de nós, irmãos, fora de Cristo. Não são diferentes de nós fora de Cristo. E ele diz assim, amados irmãos, considerai atentamente o apóstolo, que é o enviado, o nosso Salvador, e o sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus. Jesus fala da encarnação, fala da humanidade de Jesus Cristo. Amados irmãos, não pode haver maior encorajamento para mim e para você. É Deus dizendo para você assim, meu filho, não se turbe o vosso coração. Não fique preocupado. Não fique angustiado. Você precisa crer, porque por isso que o justo viverá da fé. Você precisa crer que Deus e eu e o Espírito Santo estamos nessa empreitada. E para nós não é derrota, a vitória total. Nós estamos nessa empreitada com você. Nós não chamamos você, colocamos no caminho para deixar você sozinho. Você não pode ficar sozinho. E não vai ficar sozinho. Porque você é um filho de Deus, comprado por alto preço. E aí, amados irmãos, ele diz assim no capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, passar desse mundo para lá, tendo amado os seus. Quem são os seus? Esses seus que ele está dizendo aqui denota maior profundidade de declaração de amor. Isso é dizer, esses são meus. São meus. É propriedade. 1 Pedro capítulo 2 diz que nós somos eleitos, santos, uma raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. E Jesus está dizendo, ele tendo amado os seus. Você já notou, meus irmãos, você parou para pensar que você é uma propriedade do Senhor? E por que nós vivemos tão atribulados, tão descrentes? Porque nós ganhamos essa dimensão ainda, irmãos, que somos dele. Não é o seu pai terreno que cuida de você. Quem cuida de você é seu Pai Celestial. Claro.
claro que os pais terrenos têm que exercer a sua função. Mas são limitados, cometem erros, mas o nosso Pai Celestial não. Ele está dizendo, esses são meus. São meus. Isso fala de um afeto profundo de Deus. Jesus falando por ele. Eles são amados, eles são meus amados, eles são meus. Eles são amados, são seus, Pai. É uma intimidade daquilo que é posse, pertencimento. De quem você é. Não é que igreja você frequenta. É de quem você é. Não é que denominação que você frequenta. É quem você ama. E quem ama você. Jesus estima os eleitos como sua própria propriedade particular, ou seja, ele disse, vocês são meus servos, vocês são meus amigos, vocês são meus irmãos, vocês são próprios filhos de Deus, vocês são meus irmãos, ele está dizendo, seus próprios membros, vocês são o meu corpo, porque eu sou cabeça da igreja, e vocês são meu. O Senhor se preocupa muito mais com os seus de permanecer aqui nesse mundo, amados irmãos. Aqueles que já foram com o Senhor, Deus não se preocupa mais. Mas enquanto nós estamos aqui, a Bíblia diz que meu Pai trabalha até agora e eu também. Trabalha para quem? Para aqueles que nele esperam. Quem espera no Senhor? Seus filhos. Espera no Senhor. Aguarda no Senhor. Tem esperança no Senhor. Um mundo cheio de males. O próprio Jesus disse, Pai, livra-os do maligno. O próprio Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. O próprio Jesus diz no capítulo 16, o mundo vai odiar vocês. Odiar a mim, vão odiar vocês. É nessas circunstâncias que você vai viver. Uma circunstância do mundo que é uma aflição. O mundo que vai odiar você por causa de Cristo. O mundo cheio de males. Onde Satanás está por trás de tudo, tentando impedir você de usufruir, de andar, de olhar, de permanecer, de ter esperança viva no seu Pai. Ele faz de tudo para você se afastar dele. Um mundo de pecado e miséria. É esse mundo que nós vivemos. Contra a qual, mesmo em sua presença, nada pode fazer, senão serem o que contaminados e somos e afligidos. Por isso que tem que lavar os pés. Jesus diz, não precisa lavar os pés do Senhor. Ele falou assim, olha, você não precisa lavar seu corpo inteiro, você já foi salvo. Isso é regeneração. Agora a purificação, amados irmãos, a santificação, precisa lavar os pés, sempre está lavando os pés, seus e dos outros, porque são contaminados por esse mundo. Os seus, amados irmãos, presta atenção, demonstram uma constância e imutabilidade do amor de Cristo aos seus. E como Jesus Cristo, nosso Senhor, se portaria quando estivesse na glória, Ele se portaria assim. Eu sei, eu fui tentado em tudo, por isso posso compadecer de vocês. Ele vai dizer para mim e para você, eu passei por todas as dificuldades. Imagine, nós não temos ideia que Jesus passou as dificuldades, que são infinitamente maiores. Eu sei compadecer de vocês. Por isso, vocês cheguem ao trono da graça e de misericórdia para receber o socorro. O mesmo socorro que eu recebi do meu Pai, através do Espírito Santo de Deus. Eu quero socorrer vocês. Ele vai dizer para mim e para você, você agora tem a presença viva de Cristo, entrai com intrepidez, no Santo dos Santos, por esse novo vivo caminho, o sangue de Jesus, não tem barreira nenhuma. Você foi aceito, recebido, comprado, é propriedade, é santo, é de Deus, é celestial, é do céu. É um peregrino em terra estranha, está indo para o céu.
eu estou aqui para que todos aqueles que cheguem a Deus através de mim, eu posso salvá-los completamente. Está lá em Hebreus 7, 25. Amados irmãos, ele diz uma coisa: você tem que saber que nós temos um sumo sacerdote à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por vocês. O fim de tudo isso está em Hebreus 7, 8. Depois você leu tudo aquilo. Hebreus 8, 1. O fim de tudo é que vocês precisam compreender que vocês têm um sumo sacerdote diante do Pai intercedendo por vocês. Seus pés estão vacilando, seus joelhos estão trôpegos, vocês estão querendo voltar, estão querendo desanimar. Presta atenção, há um sumo sacerdote que compadece de você, que ama você. Até o fim, amados irmãos, até a perfeição eterna. Filipenses 1,6 vai dizer assim: aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até a vinda de Jesus. Você acha que é a obra da salvação? Ele salvou o nosso espírito, vai estar salvando a nossa alma e vai salvar o nosso corpo na glorificação, quando Jesus voltar. Tendo compensado amá-los, o Senhor aperfeiçoará e consumará seu amor pelos seus eternamente. E até o fim. Até o fim quer dizer para sempre. Nunca mais haverá dúvida no meu seu coração que Deus nos ama. Aqui nós podemos ter, pela nossa própria incredulidade, mas lá jamais. Jamais você vai pensar, não creio, que Deus ama você e eu. Amados irmãos, o texto mostra o coração de Jesus. O texto mostra a preocupação de Jesus. E Tomé vai dizer para ele: Senhor, como conhecer o Pai? Nós o conhecemos. E Jesus vai dizer para ele: não foi Tomé, foi Filipe. Ele diz assim: se você me conhecer, você conhece o Pai. Eu e o Pai somos um. Está vendo, amados irmãos? Você quer conhecer o amor de Deus? Conheça Cristo. Você quer conhecer os atributos imutáveis de Deus? Conheça Jesus Cristo. Sua bondade, misericórdia, fidelidade, o amor eterno, sua inerrância, sua soberania, seu poder, sua providência, sua presença. Jesus estaria sempre voltado para os seus discípulos. E ele continua. Você vê Estevão? Estevão, aquele homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que conhecia o Velho Testamento. E ele começa a discorrer desde Gênesis 11 e vai até a vida de Jesus. E naquele momento, aquelas pessoas, a Bíblia diz que o mundo iria odiar você. No mundo estão os religiosos. Vão odiar você. Vão dizer que você quer ser um santarrão, que você quer ser diferente das pessoas. Se nós somos diferentes das pessoas, porque Cristo habita em nós. Fora disso, meus irmãos, não tem diferença. O que é a diferença em nós? Cristo. Então, nossas ações, nossos pensamentos, nosso andar, nosso caminhar, nosso servir, eles devem refletir Cristo que habita em nós, em nossos corações. E ali, o que fizeram com ele? Apedrejaram com ele. Quem estava lá também? Paulo. Esse amado Paulo, que Deus escolheu para ser esse homem. E o que Estevão fez? Olhou para o céu. Ele conheceu o seu Salvador aqui na terra. E ele sabia que ele tinha um sumo sacerdote no céu. E ele olha lá e vê quem?
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo glorificado. E como é que ele está? Em pé. Como se estivesse dizendo: vem, meu amado, irmão, vem. Eu imagino, meus irmãos, que as dores daquele homem Estevão, elas foram secundárias, devido à visão da glória de Deus. E Deus sustentou aquele homem até o final. E no final ele vai dizer: Pai, perdoa eles. Ele tomou a atitude do seu sumo sacerdote. Está vendo, meus irmãos? Deus jamais abandona os seus. Em todas a caminhada. Nós vemos Policarpo, que era um seguidor de João Batista, não João Batista. João morreu com 99 anos em Éfeso. E ele conhecia João, andava com João e conhecia João. Policarpo. Então dizia aqueles religiosos que perseguiam, diz: você tem que negar Jesus. Colocaram na arena, colocaram madeira em volta. Nós vamos tocar fogo. E dizia aquele homem: como eu posso negar? O meu Senhor, que me amou tanto e só me fez o bem. Ele conhecia o coração de Jesus. Ele conhecia o coração de Deus. E tocava fogo. Está vendo, amados irmãos, que nós precisamos conhecer o coração de Jesus? Como Jesus preocupa comigo e com você. Como Jesus anseia que eu e você o conheçamos. Conheçamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendo, amados seus, porque o Senhor não muda, porque permanece o mesmo amor para sempre. Então ninguém pode nos separar do amor de Deus. Parou o texto aí? Absolutamente não. Porque está em Cristo Jesus. Você está vendo, amados irmãos? Que toda a Bíblia vai falar de uma revelação de Cristo. Você está bem perto, bem certo, meu irmão, minha irmã, em Cristo. Você está? Que Ele te amou, que Ele te atraiu, que Ele te salvou. O que estava na mente de Cristo é nos revelado em seu sermão de despedida. Sermão todo. E eu gostaria nessa noite, amados irmãos, de ficar por aqui. Na outra oportunidade, quando Deus tocar meu coração, nós vamos seguir. E nós vamos dizer as bênçãos que Deus prometeu para aqueles que iam ficar aqui. Vou citar algumas. A primeira: tudo que você pedir ao Pai em meu nome te dou. Tudo que está dentro da vontade de Deus, Deus vai dar. Você quer ver, então, irmãos? Vocês não ficarão órfãos. Que consolo! Eu vou embora, mas vocês vão ficar órfãos. Vocês vão ficar sem pai. Você está entendendo? Você quer ver outra? Eu mandarei um outro Consolador. Esse Consolador não estará só convosco, estará dentro de vocês. E esse Consolador ensinará vocês, vai fazer você lembrar da palavra de Deus. Esse Consolador vai ajudar você a testemunhar. Esse Consolador vai guiar você a toda a verdade. Esse Consolador me glorificará. E Atos 1:8 vai dizer: recebereis poder a descer sobre vós o meu Espírito, e sereis mártires. Testemunhas, a promessa, e Ele mandou, e aquela igreja foi sustentada. De todos os apóstolos, só um não morreu martirizado, que foi João. Todos eles foram martirizados, irmãos.
Mas Deus estava lá, o Espírito Santo estava lá. Ele sabia como Deus os amava e como Deus tem prazer em saber que nós o amamos. Por isso que ele vai diante do Pedro, uma incoerência, uma coisa absurda, que eu e você não fazemos isso. A pessoa negou você, xingou você, fez tudo errado, negou você, praguejou você, amaldiçoou você naquela hora, junto naquele fogo. Jesus vai a ele e fala: Pedro, você me ama? Você está entendendo o amor de Deus, irmãos? A nossa caminhada não é baseada no meu amor por Cristo, mas no amor de Cristo por mim. E quanto mais Ele me ama, mais eu amo. E quanto mais eu conheço o seu amor, mais eu quero amá-lo. Ansiar por Ele, devoção a Cristo. Entregar a Ele, consagrar a Ele, ter uma vida voltada para Ele, ser transformado por Ele, ser feito parecido com Ele, esperando a bendita esperança da vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e o cumprimento da promessa. Estaremos para sempre com Ele no céu. Meus irmãos, leia esses textos do 13 até o 17. Você vai conhecer um pouquinho o coração de Jesus. E se Deus permitir, uma outra oportunidade, e se Deus confirmar no meu coração, nós vamos continuar. Senão, não. Nós não queremos nada determinado pelo homem, mas Deus nos conduz e dirige naquilo que nós precisamos ouvir. Eu precisava ouvir essa palavra. Eu precisava ler esses textos. Eu precisava. E preciso e continuo precisando. Conhecer o amor de Jesus. Conhecer o coração de Jesus. Amados irmãos. Olha que Deus é maravilhoso. Ele prepara a mesa, prepara tudo, a ceia está pronta, Ele fez tudo. Tudo está consumado. E Ele começa a convidar. E as pessoas não vão. Saem pelas ruas, pelas sarjetas. Convide os leprosos, os desgraçados, os homossexuais, os ladrões, os bandidos, os religiosos. Porque há um lugar ainda na mesa. Olha o amor de Deus. Que Deus maravilhoso é esse. Amados, guardai-vos, conservai-vos no amor de Deus. Diante do mundo perverso, no pecado, conservai-vos no amor de Deus. Que Deus nos ilumine e fale no nosso coração. Precisamos, queremos ouvir a voz de Deus pelo poder do Espírito Santo. Vamos ficar em pé, vamos orar com Jesus.